em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós vamos juntos aqui ter um período de palavra de Deus. Fique bem atento, porque Deus quer falar com você poderosamente, Deus quer despertar em você algo poderoso, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela nos desperta, ela desperta a igreja do Deus vivo, ela é para nós mesmos, ela é para todo ser humano, ela é para você. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Amém? Podemos ler? Então vamos, acompanhe comigo. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar na tela. Não perca a oportunidade de absorver tudo que Deus quer falar com você hoje à noite. Anote tudo que você puder, ou guarde bem guardado tudo que você puder, mas não esconda a ponto de nunca mais achar, tá bom? Coloque aí no teu coração e deixe ela à disposição para quando você precisar, você se lembrar dessa palavra. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E mais às vezes nós pegamos a palavra de Deus, guardamos, mas escondemos tão bem escondido que quando a gente precisa, a gente não acha. Então, é para guardar no coração, mas é para você ter acesso. Amém? Então vamos lá. Vamos ler o texto da palavra de Deus a partir do versículo 11. Acompanhe comigo. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa, começaram a festejar, o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.
Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Senhor Espírito Santo, não deixe ninguém sair daqui hoje à noite sem a tua palavra, sem a tua rema, sem a tua voz. Não deixe sair ninguém daqui hoje à noite sem que o Senhor fale com cada um deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o assento, por favor? Vamos ter um tempo de palavra para os nossos corações, para a nossa vida. Amém? Irmãos, que coisa inusitada acontece aqui. Essa história aqui, ela é algo muito que nos deixa muito entusiasmados para entender o porquê de algumas coisas aconteceram nesse momento aqui. Observem bem comigo que esse filho mais novo, ele teve uma atitude talvez impensada, talvez uma atitude até precipitada, talvez ele não tenha pensado muito bem nessa atitude de sair de casa. Isso não significa que ele não teve tempo para pensar, mas significa que ele não pensou muito bem e tomou a atitude errada e fez o que era mal e teve que pagar um preço tremendo por causa daquilo que ele fez, da forma que ele agiu, a decisão que tomou. Isso é fato, até chover no molhado, a gente fala várias vezes, não é, sobre decisões, a gente fala em muitos momentos aqui sobre isso, e a gente sabe, você já sabe disso. Mas é impossível negar que esse jovem tenha tomado uma decisão errada. E nós conseguimos observar aqui nesse texto que ele pensou primeiro, certo? Ele não chegou do dia para a noite e disse: pai, eu estou saindo de casa, eu estou indo embora. Ele teve tempo para formular todo o seu pensamento. Ele teve tempo para pensar no que ele estava fazendo, na decisão que ele estava tomando. E a gente sabe que, na maioria das vezes, quando nós falamos assim, fiz sem pensar, é numa situação de estalo de dedos, mas tem coisas que a gente faz na vida que a gente pensou sim. Nós tivemos tempo para pensar. Nós tivemos tempo para analisar. Porém, na nossa limitação, na nossa humanidade, a gente acaba tomando atitudes que vão nos causar danos muito grandes. E parece que foi isso que aconteceu com esse jovem aqui, por causa de uma atitude meio que irresponsável,
uma atitude de alguém meio imaturo. E essas atitudes a gente começa a observar, primeiramente, porque ele começa a fazer aqui fazer algo contrário. Primeiro, que ele não era o filho mais velho, e o filho mais velho geralmente é aquela pessoa que, por exemplo, quando alguém vai colocar a herança no nome de alguém, geralmente esse pai procura pensar, não é? Faz o inventário, faz a escritura e passa os bens e deixa ali no nome do filho mais velho e dos irmãos. É comum isso acontecer em pessoas que têm coisas para dividir, quando tem mais filhos, quando tem mais pessoas na família. E esse filho aqui, ele toma uma atitude também um pouco diferente daquilo que a gente entende por ser correto, quando ele pede a herança a um pai vivo. Certo? É muito comum também herança ser repartida depois que o pai está morto. É muito comum você ser dono de uma casa, de uma propriedade, de bens, depois que os pais morrem. Mas a gente percebe aqui esse moço tomando essa atitude, e Jesus conta nessa parábola, né? É uma parábola. Jesus conta nessa parábola a atitude desse moço, desse jovem, e diz o texto que ele era o mais novo, e ele vem com essa notícia. Versículo 12. O mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte na herança. E assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles. O pai, ele fez o quê? Ele não deu a parte só daquele moço. O que ele fez? Ele repartiu a herança. Quer dizer que o filho também que ficou recebeu parte daquilo que seria de direito dos filhos depois que ele morresse. Mas esse pai estava vivo. Então a primeira coisa que nós percebemos aqui é que com essa atitude desse moço, com a atitude desse jovem, ele destrói o coração desse pai. A atitude dele mata esse pai emocionalmente, mata talvez os planejamentos desse pai. A atitude desse menino, ela realmente deve ter deixado esse pai muito triste, muito desesperado. Essa atitude, a Bíblia não fala, nós não podemos afirmar, mas eu acredito que um pai ouvir do filho que ele quer a sua herança, na cabeça desse pai deve vir um turbilhão de coisas. Qual é a intenção desse jovem? Por que ele quer a sua herança? Será que ele está pensando na minha morte? Será que ele está pensando que ele não vai ter os direitos dele e eu vou dar tudo para o outro irmão? Olha que monte de coisa esse pai pode ter pensado. E com esse pedido, talvez o que esse pai não imaginasse era que esse filho fosse sair de casa. Era que esse filho fosse tomar a decisão de ir embora. E o pai vai lá, dá os bens que lhe pertencem, e esse menino não vai embora, ele fica em casa. Ele fica em casa. Mas quando ele recebe esse bem, penso eu que dentro de casa ele já estava perdido. Dentro da sua própria casa, ele já tinha o sentimento de que ele não pertencia àquela família. É o que a gente sempre diz, né? O sentimento de não pertencimento. Dentro dessa casa, ele já devia estar
está todos os dias, depois de recebida essa herança, todos os dias ele deve ter ficado maquinando. Quando eu tiver a primeira oportunidade, eu vou embora. Quando tiver o primeiro sorriso de canto de boca para mim aqui, eu vou embora. Quando tiver o primeiro olhar torto, eu vou embora. Quando tiver a primeira palavra que eu não gostar, eu vou embora. Ele não foi embora no mesmo momento que ele recebeu. O texto vai dizendo aqui, não muito tempo depois, mas também não passou muito tempo. Não passou muito tempo, mas ele não foi embora no mesmo momento. Mas não muito tempo depois, ele foi embora. Mas para esse jovem ter chegado, tomar essa decisão, os sonhos dele já não era mais o sonho de família, já não era mais o sonho de ser amado, de ter um pai, de ter um irmão. O sonho dele não era aquele sonho de estar junto mais, de ter comunhão, de sentar à mesa. O sonho dele era daquilo que o mundo podia proporcionar para ele, coisas que talvez ele nunca tivesse vivido. Coisas que talvez ele jamais tivesse experimentado na sua vida. Meus amados, nós estamos na casa do Pai. Quem está na casa do Pai? Nós somos filhos. Nós temos um Pai que nos ama, nós temos um Pai que deseja estar em comunhão com a gente, que conhece o nosso coração, que conhece a nossa vida, conhece os nossos propósitos, nossos desejos e sonhos para a nossa vida. Meu Pai tem um sonho para você, mas quantas vezes nós nos pegamos pensando em receber alguma coisa desse Pai, a herança que achamos que nos cabe, para andarmos por outros lados, sonhando com outras coisas. Estamos na casa do Pai, sonhando com coisas lá de fora. Estamos na casa do Pai sonhando coisas que Deus não sonhou para nós. Esse pai não tinha sonhado essa vida para esse moço. O pai nunca sonhou uma vida de miséria, uma vida no meio de porcos, no meio da sujeira, uma vida de fome, uma vida de escassez para você. O que o pai sonha para você, para a tua vida, para a tua casa, é o melhor que você precisa. O que o pai sonhava para esse filho era o melhor. Por isso, quando ele dá a herança, era pensando no bem-estar do filho. Quando Deus te dá alguma coisa, é pensando no teu bem-estar, não é pensando em abrir mão de você. O pai aqui, ele não deu a herança pensando em abrir mão desse filho. Mas tem muita gente que recebe a herança e acha que ganhou a liberdade para sair da casa do Pai. Então cuidado quando o Pai abençoar você, quando o nosso Senhor, o nosso Deus, abençoar você, te der alguma coisa, você não virar as costas para a tua família. Ou seja, você é filho de quem? De Deus. A tua família é a igreja. Cuidado para você não se esquecer dos seus princípios cristãos, da sua vida cristã. Porque Deus não te dá nada para você ir embora. O Pai não te dá o que você acha que é teu de direito, aquilo que você pede para você fazer, aquilo que Ele não planejou para você. Esse moço aqui talvez nunca tivesse pensado por esse ângulo. E ele saiu. E quando ele saiu, ele virou realmente, literalmente, o pródigo. No subtítulo aqui, fala que é o filho perdido. Mas algumas versões falam que é o filho pródigo. E pródigo tem dois sentidos. Pródigo tem dois sentidos. Que não tem nada a ver com perdido, mas tem com gastar. Pródigo quer dizer aquele que gasta com desequilíbrio, aquele que gasta sem pensar, é aquele que põe tudo fora. Pródigo tem esse sentido.
E pródigo tem o sentido de generosidade, aquele que dá com generosidade, aquele que dá como abençoador. Mas no caso desse moço, no caso do pai, ele foi pródigo, ele foi generoso, ele deu a esse filho. É assim que Deus faz. Deus nos dá com generosidade, porque Deus é extravagante em abençoar. Deus faz coisas que nós nem imaginamos. Deus dá tudo. Nós damos muito menos do que recebemos, porque Deus nos dá tudo, porque Ele é um bom Pai, Ele é um bom Senhor, e Ele dá, Ele é mão aberta, Ele é extravagante em abençoar. Mas nós pegamos aquilo que Deus nos abençoa e colocamos fora, jogamos fora, gastamos errado, gastamos de forma errada. Não trazemos de volta para o abrigo, para a casa, para os cuidados do pai. Não honramos o pai. Talvez o que esse pai tenha pensado, vou dar herança a esse filho, ele vai multiplicar, ele vai ser fiel. Talvez o que levou esse pai a dar essa herança ao filho é pensando, meu filho vai fazer a tua vida, que bênção, meu filho cresceu, meu filho virou um homem, meu filho ficou adulto. Aí esse filho prova o contrário. Igreja do Senhor, é isso que nós como igreja precisamos tomar cuidado, porque parece, Deus nos dá as coisas, o Pai nos dá a nossa herança, o Pai nos abençoa. Aí não é que Deus estava achando que crescemos, porque Deus conhece todo o coração, mas Ele dá, talvez até para você crescer, Ele faz para você crescer. E quando você recebe, parece até que cresceu, parece até que amadureceu, parece até que agora virou um servo fiel. Talvez o pai tivesse pensado isso, eu vou dar essa herança a esse menino, e ele vai crescer, ele vai caminhar com as próprias pernas. Às vezes nós recebemos, e quando parece que nós vamos caminhar com as próprias pernas, crescer, nós começamos a perceber que nós naufragamos na fé, colocamos tudo fora e damos demonstração que não crescemos nada, continuamos um menino irresponsável, imaturo. Igreja do Senhor, nós precisamos mostrar para o Senhor que nós somos maduros, que nós somos filhos fiéis, filhos maduros, filhos que cresceram, filhos que não abrem mão. Deus nos dá muita coisa. Olha, amados, quantas coisas Deus nos dá. Um tempo atrás eu ministrei num momento de ofertório aqui sobre o nosso sacrifício. Jesus foi o nosso sacrifício. Deus deu Jesus, a maior herança que Ele tinha, a maior herança de Deus, foi Jesus, era Jesus, o seu único filho. Filho é algo precioso, e Deus deu por quem? Deu por você, deu por mim. Essa é a maior herança que nós podemos ter. E quando nós recebemos isso, o que nós fazemos? O que você tem feito com a sua herança? O que você tem feito com a sua vida? Que Deus deu. Onde você tem colocado a sua fé? Em quem você tem acreditado? Quem você tem adorado? Nos seus momentos difíceis, você tem buscado a Jesus, que é a herança de Deus para a tua vida? Ou você tem buscado em quê? Você tem pedido a quem? Diante de quem você tem se prostrado? A Bíblia diz que Deus não divide a honra dele com ninguém. Com ninguém. Deus não divide a honra dele com ninguém. Aí a gente fala os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, uma das coisas que está lá no 10 mandamento é: não adorarás outro Deus. Só há um Senhor. A maior herança que o Pai tem, Ele te deu. A maior herança que o Pai tem, Ele deu como um cordeiro perfeito para redimir a sua vida e a minha vida como o imperfeito.
Porque era isso que era a ordem do Antigo Testamento. O primeiro era para Deus, e se nascesse imperfeito, dava um cordeiro perfeito para redimir o imperfeito. Foi isso que Deus fez quando Ele deu Jesus. É a maior herança que todo mundo aqui pode ter. E o que você está fazendo com essa herança? Gastando com irresponsabilidade, jogando fora, nem se interessando, só procura essa herança quando vê que está perdendo. Jesus é a maior herança que você pode ter. O Pai te deu essa herança. E como que nós fazemos para retribuir isso a Deus? Com fidelidade. Com fidelidade em todas as áreas. A nossa vida é de Deus. Tudo que está aqui envolve a nossa vida é de Deus. Tua casa é de Deus, teu carro é de Deus, teu dinheiro é de Deus, tudo é de Deus. Pastor, mas Deus não precisa de dinheiro, mas Ele precisa da tua fidelidade. Ele quer a tua fidelidade para demonstrar que você é um filho fiel. Deus tem te dado tudo, Ele tem te dado trabalho, Ele tem te dado tudo, tudo. Porque Ele é um Pai bom. Aí, eu estava falando de uma ministração que eu fiz aqui. Já viu? Quem já disse aqui? Poxa, hoje lá no trabalho eu dei meu sangue. Quem já falou isso? Já falou isso? Trabalhei pra caramba, dei meu sangue, dei minha vida, me sacrifiquei. Você já falou isso? Às vezes a gente fala isso. Coloquei minha vida naquele trabalho, dei meu sangue. Seu sangue é o quê? Sangue é o quê? Sacrifício. Sangue é sacrifício. Você quando diz deu a sua vida, você está dizendo eu me sacrifiquei. E quando você dá a sua vida, se sacrifica no seu trabalho, qual é a recompensa? Esse sacrifício se transforma em quê? Se transforma no teu salário, que é o sacrifício do teu patrão. Se transforma no teu salário. Aí o que nós fazemos? O que nós fazemos com aquilo que Deus nos abençoou para a gente ganhar? Nosso sacrifício. Onde que é lugar de sacrifício? É no altar. Então seja grato a Deus. É no altar que é lugar de sacrifício. A gente pega o nosso sacrifício e leva para a Casa Bahia, leva para o vendedor da esquina, para aquele que passa de porta em porta, leva para o Mercadão, leva para um monte de lugar, leva para o Extra, leva para o Bramil, leva para todo mundo. A gente pega o nosso sacrifício e leva para outros lugares. E nos esquecemos de trazer o nosso sacrifício para o altar e apresentar: Senhor, está aqui o meu sacrifício pela herança que o Senhor tem me dado. Às vezes nós temos atitudes desse moço, desse filho aqui, que o pai deu tudo, deu a sua herança, e nós vamos lá fora gastar de forma errada, e não pensamos no pai, não pensamos no coração do pai, não pensamos o que esse pai está sentindo. Olha, Deus tem sentimento, Ele é uma pessoa que tem sentimento. Apesar dele ser espírito, a Bíblia lhe mostra como uma pessoa tem sentimento. É por isso que a Bíblia fala a mão de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, para demonstrar para você que Ele é uma pessoa, que Ele sente, e o Espírito dele também sente, porque Ele geme por você. O Pai geme. O Espírito é o próprio Deus, o próprio Pai gemendo por nós. Então esse pai aqui, que Jesus está contando nessa parábola, ele dá tudo que ele podia dar a esse moço. Tudo que ele podia, tudo que ele tinha, ele reparte, ele dá para um filho e dá para o outro. E esse filho vai lá fora, gasta de qualquer jeito, mas um dia a fome bateu. Ainda bem que todo mundo aqui tem fome. Sim ou não? Graças a Deus, porque se você gastar errado, for lá fora, fizer errado, vai bater a fome e você vai ter que voltar.
vai bater fome e você vai ter que voltar. Ainda bem que todo mundo aqui tem fome. Ainda bem que temos fome. Porque foi o que aconteceu com esse moço. A decisão dele lançou ele na perdição. A decisão dele lançou ele no pecado. A decisão dele lançou ele na pior das situações da vida. Teve que ser empregado de outra pessoa quando tinha a oportunidade de ser dono do próprio negócio. Por quê? Porque ele não teve condição de pensar nesse pai. Ele não pensou no pai. Ele não pensou nas coisas do pai. Mas ainda bem que ele teve fome. Porque é assim que acontece. Podemos até sair, mas a fome vai chegar. A fome vai chegar. E nós vamos ter que voltar para a casa do pai. Só que muitas vezes, quando voltamos para a casa do pai, a nossa mentalidade não é mais de filho. É a mentalidade de um escravo. Porque é isso que o mundo faz com as pessoas. Ela põe nas pessoas mentalidade de escravo. É isso que acontece com as pessoas que não se inclinam para Deus. Que não se inclinam para o Pai. Elas viram escravas. Elas são escravizadas por um monte de coisas, por N situações. Elas viram escravas do pecado. Mas nós não podemos ser escravos do pecado. Porque a Bíblia nos ensina. Romanos capítulo 8, versículo 2. Que, põe aqui na tela para todo mundo ler, por favor. Olha só, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei que rege tua vida agora é outra. A lei que rege tua vida não é mais a lei do pecado. Coloque isso no teu coração. A lei que rege tua vida é a lei do Espírito de vida. O que regia tua vida não rege mais. O comando mudou. O comando agora é do Pai. O comando agora é do Senhor, é de Jesus, é do Espírito de Deus. Então, meu amado, minha amada, se porventura até aqui você fez mal, gastou mal, caiu no pecado, não ter problema tem, mas ainda tem chance. Se você errou, se você não valorizou tudo que Deus está te dando, você não está nem aí, para você não se importa, você não tem compromisso nenhum com as coisas de Deus, com as coisas do Pai, você não quer saber de fazer nada para esse Pai. Um pai que estava pensando, olha, vou dar e esse filho vai ter o próprio negócio. Mas esse filho pensou o quê? Eu não, eu vou gastar, eu vou embora. Vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Ele não pensou no pai. Ele não pensou no que ganhou do pai. Ele não pensou no que talvez ele não tenha tido tanto esforço assim para receber. Porque Deus foi dando, Deus foi fazendo, Deus foi abrindo caminho. A única coisa que ele precisou fazer, trabalhar. Trabalhar. Mas ele ganhou de herança. E depois ele não se importou mais. Então, meu amado, minha amada, é tempo de voltar. É tempo de voltar. Não fique morrendo à míngua. Não fique sentindo fome, volte logo. Tem muita gente, já viu gente que fica com fome? Fulano vai comer, não estou a fim de comer hoje não. Fica com fome o dia todo, mas não come. Ainda bem que esse moço aqui sentiu fome e falou, olha, eu vou voltar. Mas agora a mente dele já era de um escravo. Não era a mente de um filho. E ele estava esperando chegar em casa e chegar como escravo.
Talvez você chegue na casa do pai como um escravo, mas se você lembre que você tem um pai que te ama e que te abraça, que vai te colocar no colo e vai dizer: sirva esse meu filho, põe um anel no dedo, troque a roupa dele, põe sandálias nos pés dele. Isso significa dê proteção a ele. Aí, o irmão dele, que estava dentro de casa, nunca pensou em sair, mas pelo visto aqui também nunca pertenceu. Tem gente que nunca pensou em sair, mas nunca pertenceu. Tem gente que não vai embora, não vai, mas nunca pertence. Você precisa pertencer. O sentimento que precisa estar em nós é o de pertencimento. Eu pertenço. Eu pertenço. E esse outro filho, não diferente, o pai o amava. Não diferente do amor que ele sentia pelo outro, ele o amava. Quando ele viu que havia uma festa na casa, ele se recusou a entrar. O texto diz que o pai veio, conversou com ele, tentou fazê-lo entrar na festa e ele recusou. Tem gente até que está dentro, mas não entra na festa nunca. Tem gente que está muito próximo, mas não entra na festa. O pai está te convidando para entrar na festa. Há uma festa para a nossa vida. Há uma festa para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Tanto tem aqueles que pegam a herança e vão embora, gastam de qualquer jeito e cria novamente uma mentalidade de escravo, quanto tem aquele que está dentro, mas não consegue fazer parte. A mesa está posta e tem muita gente morrendo de fome, à míngua, porque não consegue sentar à mesa, porque não consegue se sentir da família, está sempre se sentindo forasteiro, está sempre se sentindo de fora, o estrangeiro, está sempre achando que não tem lugar, está sempre achando que não pode, que não consegue, que não é para mim. Ei, o Senhor te chamou para fazer parte. O Senhor te chamou para fazer parte, meu irmão, minha irmã. O Senhor te chamou para ser da família. Você é da família, amém? Você tem um pai que te ama. Você tem um Senhor que te ama. Para com esse negócio de, isso aí não é para mim não. Isso é para você sim, porque você faz parte, você é a igreja. Nós estamos desperdiçando o reinado que o Pai preparou para nós. É muita gente jogando fora aquilo que foi dado de graça, mas que teve um preço para Jesus. Jesus foi lá, deu a vida, se sacrificou, e nós estamos colocando fora, escolhendo outras coisas, nos comprometendo com tudo. Nós somos comprometidos com tudo, mais comprometidos com o patrão do que com Deus. Mas Deus está te chamando para dentro, o Senhor está te chamando para dentro. O Senhor está te chamando para fazer parte da festa. Pai, eu não me sinto mais parte. Ou melhor, antes ele fala isso para o servo, para o empregado. Então preste bem atenção numa coisa. Esse menino tinha tanto sentimento de rejeição, ele não vai diretamente ao pai, ele fala com o empregado. Tem gente que tem mais intimidade com o empregado do que com o pai. Quando a Bíblia está dizendo que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Tem gente com intimidade com muita coisa aí, se ajoelhando, se prostrando diante de muita coisa, mas não tem coragem de ir direto ao Pai. Vai no servo, mas não vai no Pai. É hora de você passar aí no Pai e deixa o servo para lá. É hora de você falar direto com o Pai. Você tem acesso, porque o véu se rasgou. O véu foi rasgado de alto a baixo para te dar acesso, para te dar direitos, e você não está recebendo esse direito.
está pedindo para um monte de coisa, está orando para um monte de coisa, esquecendo que o único que pode fazer alguma coisa por nós é Deus, o Senhor Jesus. O Pai está te chamando para uma festa. Só que ainda bem também que nós temos um Pai, né? Aí o filho falou com o servo. E o pai sai e vai falar com aquele filho e diz: filho, vamos entrar. Ele: não, pai, estou aqui contigo o tempo todo, sempre trabalhei para você. Olha a mentalidade desse moço. Era um escravo dentro de casa. Porque ele já tinha recebido também a parte dele na herança, que diz esse texto aqui. O pai deu a parte de cada um. Olha, em vez dele pensar: não, eu recebi a minha herança e estou fazendo bem, continuo trabalhando para acontecer. Não. Ele se sente menor, diminuído aqui, dizendo que não recebeu a sua herança. Ele se sente menor, ele se sente diminuído, porque o pai estava fazendo para o outro e para ele não. E o pai disse: meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é teu. Ou seja, você não comeu porque você não quis comer. Você não bebeu porque você não quis beber. Você não fez festa porque você não quis fazer. Quanta gente está cobrando do Pai um monte de coisa. E Deus está dizendo: vai, meu filho, seja feliz, seja abençoado. E está sofrendo a vida toda. A passagem está paga. E a gente está sofrendo. E a gente está sendo, nós estamos nos moendo. E Deus abriu a porta da felicidade. Lembra daquele programa? Vamos abrir a porta da esperança. Deus está abrindo uma grande porta à nossa frente. E nós estamos esperando não sei o quê. Eu quero finalizar dizendo que esse pai recebe esse filho e diz: olha, o teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Olha, irmãos, nós temos oportunidade esta noite de ser vivificado no Senhor. Todos nós temos oportunidades de sermos avivados no Senhor. De recebermos hoje à noite um abraço do Pai. Entrarmos na festa. Sermos chamados pelo nome, ter alegria plena de participar da festa do Pai. E Ele te chama hoje à noite. Ele te chama para participar hoje à noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Que você recebesse. Que você recebesse do Senhor. Você recebesse esse chamamento do Pai. Que você olhasse para a sua vida e pensasse: como eu tenho conduzido aquilo que o Pai, que Deus tem me dado. Como eu tenho conduzido, como eu tenho feito, o que eu tenho feito. Será que você tem percebido que o Pai tem aberto mão para você, dado muita coisa a você? Será que você tem percebido? Será que você tem percebido que você está vivo? Será que você está percebendo que Ele tem soprado soprou nas nossas narinas, fôlego de vida? Será que você está percebendo que o Pai está te abraçando, que Ele te ama? Será que você está percebendo isso? Será que você percebe que você tem uma casa que você faz parte? É uma noite para você pensar nisso. Como está a tua mentalidade? De escravo ou de filho? Você é filho. Eu quero profetizar que a mentalidade de escravo ficou lá fora. Eu quero profetizar que a mentalidade de escravo foi embora. Você é livre em Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Você pode declarar, antes de nós orarmos, você pode declarar comigo: eu sou livre. Você pode falar bem forte: eu sou livre. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.
Somos livres. Somos livres. Somos livres. Somos livres, libertos por meio daquele que nos amou. Aleluia. Você é livre. Você é livre para chegar ao Senhor. Você é livre para se entregar ao Pai. Você é livre para voltar para o Pai. Você é livre para aceitar o Pai na sua vida. Você é livre para fazer parte. Eu quero orar com você, mas eu não posso deixar de te dar a oportunidade de se achegar ao Senhor dizendo: Pai, eu estou aqui hoje à noite. Talvez você queira fazer isso, dizer: Pai, realmente eu preciso me achegar. Eu descobri hoje que eu tenho acesso à tua casa. Eu descobri hoje que eu faço parte. Eu descobri hoje que eu sou filho. Eu descobri hoje que tem uma vida melhor para mim. Se você quiser, você ou pode acenar do seu lugar e dizer: Senhor, eu quero te aceitar como meu Pai, como meu Senhor, como meu Salvador. Ou você pode sair do seu lugar, vir para este altar e chegar aqui nesse altar e se entregar dizendo: Pai, eu estou aqui, me entregando aqui nesse altar. Você quer isso hoje à noite? Você quer dizer: Pai, eu quero voltar para a igreja, eu quero ser parte desse corpo. Pai, eu quero me entregar, eu quero um compromisso contigo através do batismo. Eu não sei o que o Espírito Santo está agora convencendo você a fazer, a falar para Ele. Mas eu sei que nós precisamos estar diante dEle, do Pai, do Senhor. Se você quiser, você pode sair do seu lugar. Eu quero orar esta noite. Quero orar esta noite. Você pode fechar os seus olhos. Seja ministrado. Sejam ministrados. Sejam ministrados. Tu és o meu lar, Deus no meu Aleluia. Deus no meu dormir. Oh, Senhor. Deus no descansar, estás no trabalhar. Deus na minha mente. Receba essa canção no teu coração. Comece a pensar. Seja tudo em mim, 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 Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim, sejas tudo em mim. Declare isso. Seja tudo em mim, Senhor. Seja tudo em mim, Senhor. Sejas tudo em mim, sejas tudo em mim, sejas tudo em mim. Se prostre diante do Pai esta noite. Seja tudo em mim. Ele está aqui, Ele está te convidando. Seja meu filho, eu sou o teu Pai, eu sou o seu Pai. Seja tudo em mim, Senhor. Sejas tudo em mim. Sejas tudo em mim. Pai querido, cada vida aqui, Senhor, cada pessoa aqui, o Senhor morreu por ela, o Senhor enviou o seu único filho. Pai, cada vida aqui, cada pessoa aqui, o Senhor se entregou por ela. Cada pessoa aqui, Pai, o Senhor foi à cruz do Calvário por elas. Cada vida aqui, Senhor, o Senhor se colocou, se humilhou, ó Pai, assumindo forma de servo. Ó Deus, o Senhor, ó Pai, se reduziu, aleluia, a figura humana por cada um desses filhos aqui, Senhor. Hoje à noite, Pai, receba a oração desse filho teu.
Receba a oração desse filho teu. Alguns estão dizendo, eu quero voltar. Alguns estão dizendo, eu tenho fome. Alguns estão dizendo, eu quero fazer parte. Alguns estão dizendo, Pai, me livra, me liberta, me deixa voltar, Pai. Me deixa voltar, Pai. Alguns estão dizendo, quero ser amado, quero fazer parte, quero pertencer. E eu sei que o Senhor está recebendo hoje à noite esse homem, esta mulher, esse jovem. O Senhor está recebendo hoje à noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu sei que o Senhor está recebendo essa pessoa que está no lar agora, essa pessoa que vai, Senhor, assistir depois, Pai. O Senhor vai receber essa pessoa. O Senhor vai receber aqueles que estão assistindo, aqueles que estão ligados com a gente. O Senhor vai receber. Receba essa pessoa, Senhor. Receba esse filho agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Só os filhos digam comigo, graças a Deus.